Uma das coisas que mais impacta a nossa comunicação e que muita gente nem imagina é a qualidade do nosso sono. Entre várias coisas que nós negligenciamos na nossa vida, o nosso ciclo circadiano talvez seja uma das coisas que mais impacte na nossa saúde num geral. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre sono, ciclo circadiano e a importância disso tudo, tanto para nossa saúde quanto para nossa comunicação. Muito prazer, eu sou Camila Girardi e por aqui eu falo sobre um superpoder chamado comunicação. Eu também falo de neurociência, inteligência emocional e tudo aquilo que nos permite comunicar com mais clareza, com mais confiança e com mais naturalidade. Então, se você gosta desses assuntos, já se inscreve aqui no canal e ativa aí o sininho para não perder nenhuma novidade. Salve, super comunicador, super comunicadora! Antes de eu começar a tagarelar por aqui, deixa eu te falar uma coisa muito importante. O vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho diferente. Talvez ele seja aquele tipo de conteúdo que você consome e que causa uma transformação absurda na sua vida. Eu falo isso porque o que eu vou compartilhar com você aqui hoje causou uma transformação absurda na minha vida. Você não faz ideia do quanto eu tô animada para desenrolar esse papo hoje. Bora então? No início desse vídeo eu falei que o sono impacta a nossa comunicação, lembra? Para explicar melhor essa minha afirmação, eu vou tomar liberdade aqui para te contar um pouquinho da minha história de vida. Em 2020, o ano da pandemia, eu estava cursando as minhas últimas disciplinas do mestrado e escrevendo a minha dissertação. Além disso, eu trabalhava em 2 escolas, um para vestibular, um preparatório para concursos, ou seja, eu estava realmente sobrecarregada de responsabilidades. Como você deve saber, lá na época da pandemia tudo ficou online, então eu não precisava me deslocar nem para o trabalho, nem para a universidade, o que possibilitou que eu conseguisse assumir todos esses compromissos. Só que o trabalho começou a me exigir muito, as demandas, tanto do trabalho quanto do mestrado, começaram a ficar muito altas e eu comecei a negligenciar o meu sono para poder dar conta de tudo que eu tinha para fazer. E abrir mão do meu sono para poder estudar e trabalhar fez com que eu começasse a ter sintomas de privação de sono de maneira recorrente. Eu comecei a me sentir mais impulsiva, principalmente com relação à comida. Comecei a ter pensamentos intrusivos e não conseguia afastá-los de jeito nenhum. Eu me pegava ruminando que eu não era merecedora do mestrado, que eu não ia dar conta, que não ia dar certo, sabe? E além disso, eu comecei a responder às pessoas de uma maneira extremamente reativa. Eu estava muito desagradável com todo mundo, inclusive com a minha família. Passada a defesa da minha dissertação, eu estava muito cansada, somando o mestrado com os 4 empregos e todo o estresse por trás do ano pandêmico, e eu resolvi então que eu precisava diminuir um pouco o ritmo. Só que depois de tudo isso que eu acabei de contar pra vocês, eu comecei a me sentir muito descontente com o meu trabalho. Eu achei que era só uma fase, então eu acabei me desligando de alguns dos meus empregos. Porém, mesmo com menos trabalho, eu ainda assim continuava desregulada. Além disso, eu dormia muito mal à noite, o que fazia com que eu ficasse com um humor péssimo no dia seguinte. Só que, além do humor, outros fantasmas começaram a me assombrar nessa época. Eu comecei a me sentir incapaz, minha autoestima, minha autoconfiança simplesmente sumiram do mapa. Era como se eu estivesse vivendo uma vida que não era minha, eu não me reconhecia naquilo. Naquela época eu não tinha o mesmo entendimento que eu tenho hoje e eu não sabia que o meu cansaço extremo provocado pela privação do sono estava, de certa maneira, afetando a minha vida num geral. O meu ciclo circadiano estava uma bagunça. O meu sono, a qualidade do meu sono estava péssima. E para ajudar ainda mais, eu tive que enfrentar um grande medo que eu tinha. O de reconhecer que mesmo com um mestrado recém-concluído, eu não queria mais atuar em sala de aula. Eu não via mais sentido no meu trabalho, o que me deixava muito infeliz de ter que voltar para ele de segunda a sexta e às vezes até no sábado de manhã e por vezes à noite também. Então eu passei por dias terríveis até que eu admiti que eu precisava fazer uma transição de carreira. E esses dias perduraram até o final do ano passado, quando eu decidi abrir mão do meu concurso público e pedir a exoneração do meu cargo. Nesse meio tempo, para você ter uma ideia, foram intermináveis 5 anos que eu passei na minha vida sem conseguir dormir direito. E olha que curioso, eu não dormia porque na grande maioria das vezes
eu tinha medo de dormir. E esse medo aparecia porque eu sabia que quando eu acordasse, eu teria que enfrentar a realidade e voltar para um trabalho que naquele momento estava me causando aversão. Então eu não dormia e ficava lá me remexendo na cama, cada vez mais ansiosa. E chegava o dia seguinte, eu tinha que trabalhar do mesmo jeito, só que afetada pelos sintomas de privação do sono. E esses sintomas começaram a afetar a maneira como eu me comunicava com as pessoas ao meu redor. Minha família, meu namorado, meus alunos, meus colegas de trabalho, meus amigos e até os meus chefes. A privação de sono com o fato de eu não estar feliz no meu trabalho começou a desgastar os meus relacionamentos de uma maneira geral, inclusive o meu relacionamento comigo mesma. Porque eu passei a não ter mais interesse em cuidar de mim. Tanto que, alguns meses depois que eu me exonerei do serviço público, eu comecei a notar que a minha qualidade de vida melhorou muito. Eu comecei a dormir melhor porque eu já não sentia mais aquela angústia de ter que voltar para um trabalho que eu não suportava no dia seguinte. Eu comecei a me alimentar muito melhor, fazer exercícios físicos com mais frequência. A academia, que antes era uma tortura, virou um hábito e é realmente prazeroso para mim ir para academia. Eu comecei a cuidar mais de mim, da minha aparência, do meu corpo, da minha mente. Comecei a me sentir mais feliz mesmo e ter mais confiança no meu potencial. Ou seja, aos poucos eu fui me recuperando. Claro que isso aconteceu porque, além das minhas vivências e de toda a ajuda e suporte que eu recebi, o conhecimento que eu fui reunindo aos poucos me fez olhar para a vida de uma maneira diferente. Me permitiu olhar para o mundo de uma maneira diferente. Tem uma frase num livro que chama A Coragem de Não Agradar, que é um livro que traz um diálogo filosófico sobre a concepção da psicologia individualista do Alfred Adler. E essa frase diz que o conhecimento é tudo que a gente precisa para poder mudar. E foi o conhecimento que me deu a oportunidade, a chance de enfrentar essa mudança e a coragem para enfrentar essa mudança também. Ele me ajudou não só a compreender e resolver problemas da minha vida, como também estar hoje aqui compartilhando isso com você. E talvez até contribuindo para que você faça algum tipo de modificação aí na sua vida. Mas retomando aqui como o sono influencia na nossa comunicação. Quando nós não dormimos bem, no dia seguinte, nós temos uma tendência muito maior à impulsividade, à reatividade, a ter mais pensamentos intrusivos e não conseguir afastá-los. Isso porque dormir mal prejudica o funcionamento do nosso córtex pré-frontal e superativa o nosso hipocampo, fazendo com que ele busque memórias negativas, o que acaba gerando esses efeitos de privação de sono que eu estou falando aqui para você. E quando nós estamos sob efeito de privação no sono, isso acaba refletindo na nossa comunicação. A gente acaba falando com mais reatividade e com mais impulsividade com as pessoas que estão ao nosso redor. E além disso, nós acabamos construindo muito mais, nós temos uma tendência a construir muito mais diálogos internos negativos. Mas o que fazer então para o sono não bagunçar aí a sua vida da mesma forma que ele bagunçou a minha? A resposta é super simples: regulando o seu ciclo circadiano. Eu vou te contar o que eu faço, quais são os meus rituais diários, para talvez você se inspirar neles e criar os seus próprios. Bom, a primeira coisa que eu fiz, então, para ajustar o meu ciclo circadiano foi ajustar o meu sono. Só que, concomitante com o ajuste na questão do sono, eu também busquei ajustar minha alimentação e a começar a fazer exercícios físicos de forma mais regular. Eu vou te contar então como é que eu faço no meu dia a dia, mas eu vou começar pela noite. À noite eu coloquei como regra para mim mesma: nada de telas depois das 21h30 e sempre dormir às 22h. À noite também eu costumo fazer um ritual que eu chamo de ritual de indução de sono. Gente, sério, essa é uma das minhas partes preferidas do dia e você já vai saber por quê. Eu começo esse ritual sempre às 20h30 brincando com o Plínio, meu gatinho. Eu vou colocar uma foto dele aqui pra você conhecer, já que ele não aparece por aqui durante as gravações porque ele tem medo da softbox. Pouco fofinho. O mais engraçado é que o Plínio já entrou no meu ritmo, então aí por 20h30, ou muito próximo disso,
ele já vai, fica paradinho lá no lado da gaveta de brinquedos, esperando para que a gente comece a brincar. Então a gente brinca, daí eu faço ele se exercitar por uns 15, 20 minutos mais ou menos. Depois disso eu dou comida a ele como uma forma de recompensar pela brincadeira. E eu acho uma graça, porque eu falo, vamos comer? E ele automaticamente já vai lá pro potinho de ração dele. Enquanto o Plínio come, eu vou preparando aqui o nosso ambiente. Eu desligo todas as luzes aqui, deixo só uma lâmpada laranja ligada lá no canto. E dessa forma eu consigo criar um ambiente bem aconchegante, mais silencioso, para que tanto eu quanto o Plínio a gente comece a entrar no clima da indução de sono. Nesse meio tempo eu escovo os dentes, hidrato a pele do rosto, das mãos, vou me preparando aí para dormir. Meus rituais, como eu falei. Depois das 21h30, o Plínio já tá na caminha dele. Eu não preciso nem fazer muito esforço, eu digo para ele assim, agora a gente vai nadar e ele vai bem de boa. E eu me sento exatamente nessa poltrona aqui, que fica no lado da minha cama, e aí eu leio um livro de literatura, de preferência que seja uma leitura que eu sei que é chata, para começar a me dar vontade de dormir. E quando eu sinto sono, então eu vou pra cama, deito e durmo, e só no dia seguinte, às 6 horas da manhã, que eu acordo. Pra quem não dormia uma noite inteira há 5 anos, isso pra mim é uma vitória. Aliás, uma coisa muito importante da gente fazer pra poder regular o nosso ciclo circadiano é sempre dormir e acordar nos mesmos horários. Eu costumo dormir às 22 horas e acordar às 6 da manhã. E quando eu acordo, aqui em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, que é onde eu moro, ainda está escuro. Então eu ligo as luzes da casa e depois, quando o dia começa a clarear, eu desligo e opto pela exposição à luz natural. E esse é outro comportamento importante para que nós possamos regular o nosso ciclo circadiano, que é a exposição à luz natural o quanto antes pela manhã. E de manhã também tenho aqui um ritual, depois de organizar as minhas coisas, tomar café, arrumar a cama, deixar tudo organizadinho, as minhas coisas, as do Plínio, fazer o meu chimarrão, aí eu vou para academia. E eu não vou lá só para cumprir tabela. Eu vou lá e eu encaro o exercício físico com muito empenho mesmo. Bom, eu te falei sobre o sono, sobre a exposição à luz solar, sobre exercício físico e agora eu vou te contar um pouquinho sobre alimentação. Faz alguns anos já na minha vida que eu evito duas coisas: doces e ultraprocessados. E o que eu tenho para te dizer é que depois que eu comecei a priorizar a comida de verdade, isso impactou de uma forma tão positiva na minha vida que causou uma mudança muito grande. E tudo isso que eu compartilhei aqui com você melhorou muito a minha qualidade de vida, o que acabou impactando também na minha comunicação. Tendo hábitos mais saudáveis e dormindo também de uma maneira melhor, eu comecei a agir com menos impulsividade. Eu não sou mais reativa quando eu preciso responder alguma coisa. Eu não tenho mais aquele fluxo elevado de pensamentos intrusivos durante o dia, e caso eu tenha algum pensamento intrusivo, eu consigo, com uma facilidade muito maior, dissipá-lo. O que eu quero dizer é que o sono impacta diretamente a nossa comunicação nesse sentido que eu falei aí para você, de a gente não agir com tanta impulsividade no dia seguinte. No vídeo anterior, eu comentei que impulsividade também é um ruído de comunicação. E ele acontece também porque a privação do sono nos deixa mais suscetíveis a isso. Aliás, se você não assistiu o vídeo sobre ruídos na comunicação, eu te convido a fazer isso, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você. Antes de encerrar esse papo, eu quero te dizer que se você não tiver uma boa noite de sono, é altamente recomendável que você evite participar de situações que sejam tensas ou estressantes no dia seguinte. Eu sei que às vezes não tem como evitar isso, mas se for algo que der para evitar, é melhor. Isso porque as chances de você falar ou agir de maneira impulsiva ou mais reativa, elas são muito maiores quando você dorme mal. No caso de apresentações no trabalho, reuniões, negociações com clientes, a privação de sono pode sim desencadear pensamentos de que as coisas não vão dar certo. Ou seja, pode sim acontecer de você se sentir menos confiante. Então, se der, evita a situação. Se não der para evitar, pratica aí uns minutinhos de atenção plena, o que não vai te tornar imune de
agir com impulsividade ou reatividade, mas pode trazer algum tipo de benefício para te tornar mais calmo num momento assim. E lembre-se, ajustar o nosso ciclo circadiano não vai impactar só a nossa comunicação, mas sim a nossa vida num geral, a nossa saúde melhora de uma forma geral. Para terminar esse papo, porque se me deixar eu fico aqui falando um dia inteiro sobre isso, é um assunto que eu amo. É importante deixar muito claro que tanto o sono quanto a comunicação eles são fundamentais na nossa vida. Eles foram e ainda são fundamentais para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência da nossa espécie. Não é à toa que esses dois comportamentos foram mantidos na história da evolução humana. Eles têm função vital para nós. Dormir bem é essencial para nossa saúde e para nossa comunicação. E se comunicar bem é fundamental para nossa vida. Se você ficou por aqui até agora, escreve um salve para mim lá nos comentários para eu saber quem é que tá me acompanhando. Caso queira me conhecer melhor, eu te convido para me acompanhar nas redes sociais. Eu estou tentando ser mais assídua por lá, então se você me seguir, interagir comigo, talvez eu me sinta mais motivada a fazer mais conteúdo, inclusive até a mostrar mais o Plínio por lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição, será um prazer imenso se você quiser me dar essa força aí. E claro, sinta-se à vontade para fazer comentários, dar sugestão de conteúdo, compartilhar esse vídeo com alguém. E claro, sinta-se em casa, afinal esse espaço é meu, é seu, é nosso, é de quem quiser, quem vier. Beijoca, te vejo no próximo vídeo.